Olá a todos. Essa é a primeira parte da quarta carta e a gente está na página 129 do livro físico. Vamos para a nossa leitura, para a nossa oração? Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno entendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Hoje vamos iniciar a carta 4. Eu, o Cristo, venho, por amor a vocês, resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Por esta razão, que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nestas cartas. Conheça-a e aceite-a. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor
quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas, para protegê-las quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com esta experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas verdades, continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastre quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isto também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como o motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro, deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Vamos comentar um pouquinho? Ele falou coisas muito importantes aqui. Primeiro, ele começa contando para a gente que a gente vai vir um tempo muito difícil. Ele fala que ele está contando tudo isso para a gente porque quer nos preparar para esse tempo difícil que vai vir. Eu me lembro que a primeira vez que eu li essa carta com vocês, e eu já estava lendo sozinha, e depois eu esperei vocês para ler com vocês, eu negava que isso fosse acontecer. Eu sentia assim, até parece que vai ter tempos mais difíceis. Dentro da minha memória, eu passei por aquela coisa de que no ano 2000 o mundo acabaria. E aí o mundo não acabou. Em 2012 o mundo acabaria. E aí não acabou. Então, quando eu vejo uma profecia muito negativa sobre o futuro, a minha primeira reação é dizer, até parece. E aí, ouvindo isso novamente, eu me sinto como os discípulos, quando ele avisou que as coisas iam ficar ruins, que ele morreria, e os discípulos falaram, não, até parece. Isso não vai acontecer. E eu acho interessante a gente pontuar o que ele está querendo dizer aqui, né? De que a gente vai ter tempos difíceis. Depois ele fala assim, preste atenção. Eu fui na Palestina 70 anos antes de tudo aquilo. E ele fala, né?
ele tem uma passagem na Bíblia que ele fala assim, que o templo que foi construído demorou tanto tempo para construir, seria reconstruído em 3 dias, e os judeus ficaram muito bravos com ele. Ele estava sinalizando que ia ter aquela queda da Palestina. Mas também o templo reconstruído em 3 dias era o templo dele, né? De acordo com a Igreja Católica, de acordo com a religiosidade. Mas aqui ele está falando assim, que a verdade da existência é tudo aquilo que vocês fazem, vocês escolhem. Vocês vivem uma vida preocupada em lucros e não em partilha. Vocês se associam a esse pensamento de uma cabeça por um olho, ou, para dizer melhor, o pensamento da economia financeira, do lucro como motivo principal da existência. E aí, o que que você vai ter? Ao invés de ter bênçãos, respondendo numa economia mundial, a gente tem sofrimento. E aí, qual é o papel de cada um de nós dentro disso? É interessante a gente olhar para si mesmos, saber que, como ele fala aqui, né? Isso não é um castigo. Aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na existência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. E eu acho que o que a gente tem entendido é que o objetivo desse livro é que nós compreendamos essas leis da existência, que nós compreendamos como viver as nossas vidas para que a gente possa se tornar esse pintinho aconchegado embaixo das asas dele, como ele faz, como ele quis fazer a galinha e seus pintinhos, para que a gente possa estar nesse lugar de proteção. Não porque a gente não espere que o mundo piore, como eu, não ficarmos na negação, mas que a gente possa ser observador do que está acontecendo. Eu estou construindo casas, né? Casas na periferia aqui de Brasília para vender pela Caixa. E essa semana, um poste de energia da frente da casa foi roubado por uns adolescentes. A gente descobriu quem são os adolescentes, um menino de 15, um de 18. E o que se faz? O que se faz, né? Uns rapazes falaram, esse aí tem que morrer logo, porque aí já salva logo. Aí eu, peraí, filho de Deus, né? Mas, por outro lado, são só meninos que, para eles trocam o que não tem valor para eles por qualquer coisa. E desde então eu tenho colocado esses 3, eles passaram na minha frente hoje, eu cumprimentei os 3. Falei, tudo bem, meninos? Como estão? Eles não sabem que eu sei que foi eles, né? Mas eu preciso de provas para botá-los na polícia. Enquanto não tenho provas, não há o que fazer. Mas essa relação da vida, de como a gente enxerga o irmão, como a gente ama o irmão. E agora tem algumas meditações que você transfere amor para esse irmão, para esses irmãos, e eu tenho exercitado transferência de amor para esses irmãos, e você percebe se eles aceitam esse amor, se eles não aceitam esse amor, mas ainda é uma relação que eu estou construindo dentro de mim, porque afinal de contas, a gente precisa do lucro para a gente ter um negócio próspero. E como ter um lucro de forma respeitosa? Como amar uma comunidade e conviver nessa comunidade com amor e respeito? São os desafios de cada um de nós, né? Mas eu só quis pontuar isso, né? Jesus fala que tempos difíceis virão, que a gente pode se comportar como pintinhos nas asas da galinha, que ele é, e para a gente ficar atento ao que está acontecendo no mundo, nesse comportamento do lucro como motivo para a nossa existência. E talvez haja um equilíbrio nisso, que quando chegar nesse lucro, não precisa de mais, mas que a gente possa partilhar com as pessoas. Como fazer escolhas na vida que a gente contribua para o bem maior. Essa é a caminhada, né? O desafio de cada passo do nosso caminho. Sim. Concordo. E eu acho que a gente tem que focar também na compreensão, aproveitar a leitura do livro para focar na compreensão das leis da existência, que é tão difícil a gente impregnar na gente por conta das nossas crenças, do nosso modo de vida, enfim. Eu quero falar sobre isso. Não é coincidência eu ter sido roubada num poste de luz.
sabe? Nada acontece por acaso. Igual ele falou aqui, quando os judeus sofreram o que sofreram, e será que eles não pensaram? Por que será que isso aconteceu comigo? Então, nada é coincidência. De certa forma, eu tenho meditado em gratidão a esses meninos, que é algo que tá sendo curado em mim, em nós, né? Porque nós somos uma equipe que estamos construindo ali. Mas não é uma questão de sermos vítimas da violência urbana. Eu estava ouvindo hoje o Hélio Couto, e ele fala assim, todas as experiências que aconteceram conosco, elas são gravadas em nós. Então, experiências de sofrimento são gravadas em nós. E na última vez a gente leu que o passado se repete no futuro. E a Marília até comentou das leis sistêmicas trazidas pela constelação familiar, que é uma técnica e um conhecimento muito, muito rico para a gente compreender as leis da vida. E essas coisas estão gravadas em nós e a gente revive os problemas do passado para a gente trazer cura a esses problemas. E aí o Hélio Couto fala, e como que se cura? Na solução dele, ele fala que é ajudando, ajudando e ajudando, porque você põe o positivo em cima do negativo até que você equilibra. Esse é o caminho dele. Cada caminho é um caminho, mostra um como, né? Eu creio que cura essas coisas que estão em mim, que eu estou replicando histórias do passado, com amor, com cura, ajudando também, mas amando, orando, limpando as dores que estão em mim. Então, quando eu falo isso, não é para observar um vitimismo, ai meu Deus, e agora? Saber que somos protegidos, mas saber também que quando uma lição acontece, ela tem um propósito. Então, acolher essa lição e falar tudo bem. A partir disso, eu honro e agradeço esses meninos. Eu não tinha colocado eles no meu espectro de oração, agora eles estão, de meditação, né, de transferência de amor. E é isso, compreender as leis da vida como um plantar e colher, mesmo que tenha sido plantado em outras existências, em outros tempos ou por outros ancestrais, e nós somos os nossos ancestrais. Então, tudo faz parte de um campo morfogenético onde a gente está aprendendo como coletivo. Tá? Eu só fechei isso porque isso faz parte de entendermos as leis da existência. Sim, e é interessante também a gente olhar para todos os acontecimentos que acontecem na vida cotidiana da gente e que às vezes se repetem, e a gente até vê que, nossa, que estranho, parece com aquilo que já aconteceu, mas quando acontecer no hoje, a gente tem um olhar um pouquinho mais amplo e muito mais amoroso do que a gente teve no passado. É uma oportunidade que a gente tem de colocar amor, é como a Lorena falou, eles não estavam na minha oração, eles não estavam no meu espectro de visão do que aconteceu com ela. Então, assim, quando se repete, a gente pode dar uma incrementada, e essa incrementada é uma visão mais amorosa e um pouco, pelo menos, um pouco mais ampla. Né? Dentro do que a gente consegue, né? Dentro do que a gente consegue. Posso continuar? Sim. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garotão valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência,
atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas, humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas. Ou, de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que foram capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível e de sua inata consciência rebelde. Vamos comentar um pouquinho? Sim. Tudo isso que foi lido agora estava em negrito. Então, Jesus, quando coloca em negrito, ele está dizendo, aí presta atenção. Ele está contando aqui que ele tentou chegar a gente várias vezes para nos alertar disso que acontecerá no futuro, né? E essas cartas foram escritas no começo dos anos 2000. Elas foram traduzidas para o inglês, elas foram escritas em inglês e chegaram no Brasil tem uns 10, 15 anos, Marília? Eu acho que em 2012. 2012. Não, mas em PDF acho que chegou em 2005 ou 2007. Então foi quando ele escreveu isso aqui, foi há 20 anos atrás, né? Uhum. Aí ele fala que as igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas. Isso é muito importante, sabe? A gente perceber quantas coisas nós fazemos por tradição. Quantas vezes fazemos escolhas na vida por tradição, e é nessa hora que a gente repete o karma do ancestral.
Porque o ancestral também fez escolha por tradição, e quando a gente faz escolha por tradição, a gente vai agindo pelo que é dito que é o certo, e não pelo que a gente se conecta com a nossa essência e pergunta, e agora, Deus? E agora, Criador, o que é o certo? Mas aqui, quando ele está falando das ovelhas e das cabras, e foi por isso que ele termina o negrito dele, nesse parágrafo, a gente começar a compreender que tem um dito do kardecismo que fala que o nosso planeta era um planeta de provas e expiações, e que essa frequência planetária está mudando. Essa história de frequência planetária, ela é contada de várias formas. Por exemplo, em 2012 foi o fim de um tempo e começo de um novo tempo, ou pelos espiritualistas da nova era, a gente saiu da era de peixes, da era de aquários, e estamos entrando na era de peixes. É uma nova era, literalmente é uma nova era. E o que acontece quando tem uma nova era? Você está num planeta em transição, aquela coisa, separar o joio do trigo, né? Que a Bíblia fala tanto. No mesmo planeta, você tem frequências diferentes. No mesmo planeta. As ondas que chegam para o planeta Terra, elas são de muitas frequências, e o planeta está entrando numa era de transição. Então, esse realinhamento entre planetas, né? Como eu estava falando como engenheira, o realinhamento entre a Lua, o Sol, a Terra, a Lua e o Sol provoca movimentos nas águas super diferentes, e a gente está entrando num outro realinhamento com outros planetas. Isso tudo traz frequências novas para o nosso planeta, e como Jesus falou, são essas frequências que criam as partículas, que criam os eventos e as matérias. Ou seja, nós podemos nos associar a uma frequência mais elevada, enquanto o irmão do meu lado pode se associar a uma frequência mais baixa. No mesmo planeta, coexistindo, ele pode estar vivendo, esse irmão ou essa irmã, ela ou ele, podem estar vivendo num lugar de prova e expiação, e eu posso estar vivendo num lugar de paz. Então, quando ele fala que a catástrofe virá para o planeta, não quer dizer que se derramará sobre nós. E é isso que ele está contando aqui. Que ele voltou para dizer que realmente haverá a separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado na Bíblia, né? Mas ele vai falando que agora a gente pode se associar nesse lugar de paz, que tudo pode estar acontecendo ao redor e a gente pode estar nesse lugar de paz. É como se o Hélio Couto ele conta um exemplo assim. Imagina que você está no meio de uma briga num bar e tá todo mundo saindo na porrada nesse bar e você tá lá. Você fala, meu Deus, eu vou levar porrada também. Vão dar um soco aqui, ai, vão me acertar. Imagine que a sua frequência vibratória melhorou, que você pensa com mais amor, que você acolhe as pessoas com mais amor e que você não age como olho por olho, dente por dente. Você não age querendo justiça, você age entendendo a verdade universal e as leis da vida, da existência. Então, a sua frequência começa a aumentar. Você está fazendo bem, está colhendo bem, a sua frequência começa a aumentar. Você sobe para o primeiro andar. No térreo, eles estão saindo na porrada, brigando no bar. É, meu nenenzinho. Mas você está no primeiro andar, você não tem medo de levar um soco na cara. Mas aquele barulho do bar te incomoda. E aí você vai aumentando a sua frequência, as brigas te incomodam, né? E você vai ficando mais alto nesse prédio. E aí até que essa briga de bar não te ofende mais. Quem fala isso é o Hélio Couto ou é o Hilário Trigo? Quem ensinou isso pra gente? Acho que é o Hélio Couto. O Hélio Couto, né? Então é isso, a gente entender que a gente pode estar numa frequência mesmo no meio da tormenta. E é um exercício, né, Lorena? É um exercício que tem que praticar, né? De realmente fechar os olhos e Cristo me mostra o próximo passo aqui, né? E realmente sair, né? Porque a tendência é você entrar na frequência. Se não tiver um pouquinho de conhecimento, né? Entra na frequência, sim. A gente entra, às vezes, sem nem perceber, né? Então, tem que estar atento, né? É importante estar atento. Sim. Isto não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração
acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais, e sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo o ser, e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria. Viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Vamos falar antes de entrar, porque essa carta tem várias coisas negras, assim, pretas, né? Negritadas. Ai, gente, então tudo isso que ele está explicando para a gente, que acontece conosco, que nos traz sofrimento, não é um castigo que vem do alto, mas uma consequência natural da lei da existência. Aquilo que a gente carrega na nossa mente, no nosso coração, vai se exteriorizar no nosso corpo. Vamos dizer que eu tomo, em relação a essa escolha, né, do roubo, do poste lá da casa que eu estou construindo, que eu tomo uma postura de ir contra esses meninos, com veemência, eu entro em guerra com eles. Essa postura mental, com o tempo, faz o outro reagir, tudo isso vem no corpo. E vem um corpo rígido, que fica endurecido, e com raiva da vida, e a vida fica cansada e pesada, porque eu estou em guerra. Então, a postura de guerra da mente também se reflete num corpo, que não se torna um corpo relaxado e confiante, e que fala, tudo bem, isso aconteceu por um bem maior. E, relaxado, sabendo que as próximas construções vão ser ainda mais leves e mais fáceis. Não, ao contrário, eu ficaria tensa. E aí, com essa tensão inteira, isso traz depois outros tipos de problemas físicos e até problemas que, como eles falam aqui, a vida passa a oferecer resistência no cumprimento dos seus desejos. Entender que nós somos co-criadores da nossa própria vida, porque Deus habita em nós. Então, se Deus habita em mim e habita em todos os irmãos, como eu quero uma vida? Eu quero uma vida relaxada ou eu quero uma vida tensa? Essa escolha da minha mente vai co-criar o meu futuro. Aí ele fala assim, aí ele começa a falar de quando ele ascendeu para as frequências vibratórias. E quando ele fala assim, que uma consciência, ainda quando está muito individualizada, eu sozinha, eu não sendo parte do outro, não consegue entender tudo isso. Mas quando a inteligência ela vai compreendendo esse poder da força que
todos somos, ele cria um poder tão grande que ele engloba todo o planeta, e que todos os mestres foram assim. Por isso que quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é eu ou Cristo, mas todos os Cristos da consciência crística. O Cristo Buda, o Cristo Maomé, o Cristo Jesus, e todos os Cristos. Então, todos os caminhos de amor que levam, que nos elevam, que nos levam para a iluminação, são caminhos que a gente pode seguir, caminhos de verdade e vida. E aí ele fala assim, e essa energia que eles se tornam quando eles englobam todo o planeta está disponível para nós. Então a gente pode acessá-la, a gente pode pedir por ela e permitir que eles entrem em nós e guiem os nossos passos. É muito legal porque nós não estamos sós, nós não fomos abandonados por Deus. Às vezes todos nós, temos tanto medo e sofrimento dentro de nós por causa das guerras, de tudo que já vivemos nesse planeta, que muitas vezes dá a sensação de que Deus nos esqueceu. Ainda mais se a gente acha que Ele está lá longe, distante, ocupado demais para ficar conosco. A gente tem essa sensação de abandono. E isso só pode ser resolvido à medida que a gente vai curando as dores que estão impregnadas em nós, marcadas mesmo em nós, e que a gente vai limpando até a gente entendendo que Deus e o amor sempre esteve e estiveram presentes, como está agora. O amor dos Cristos, das consciências crísticas de todos os mestres, estão disponíveis para nós, em nós, e a gente pode permitir que esse amor entre em nós, sem contar a constelação de anjos que estão aqui conosco, nos apoiando, nos guiando, nos orientando. Então, a gente sempre é amado. A gente sempre pode contar com eles, se a gente relaxar e não enrijecer a nossa mente e o nosso corpo, achando que a matéria e a materialidade são as respostas. Não. Compreendendo que a gente cria e cocria essa matéria. A gente cria e cocria esse espaço de saúde, de alegria, de abundância. Igual ele fala assim, eu passei 3 anos ensinando e o reino de Deus não estava mais próximo para aquelas pessoas. Porque elas não quiseram, não conseguiram se libertar das tradições e compreender que o reino de Deus está aqui, ó, na gente que cria esse reino de Deus. E aí ele vai falar assim, que juntou uma coisa que ele vai falar mais adiante, que juntou os tipos de amor, né? O amor e inteligência com a inteligência amorosa. Quando chega na próxima carta, ele vai falar dessas coisas e, meu Deus, foi a carta que eu buguei, primeira vez que eu li esse livro. E ele vai tentando explicar que existe o amor coletivo e o amor individualizado. Que quando a gente compreende que a gente é o coletivo individualizado, é que a gente ilumina. E Jesus continua sendo Jesus. Ele continua sendo indivíduo. A individualidade de Deus, mas ele também é o coletivo porque ele é o Deus em todos nós. Ele é Deus em todos nós. Ele reconhece Deus que está em mim, que está em ti, que está no outro. Então, ele é o coletivo que sente todos ao mesmo tempo que ele é uma consciência individualizada que continua o processo de evolução dele. Jesus continua a evoluir e ele conta isso. Ele está em processo de aprendizado, só que em uma esfera muito mais elevada que a nossa. Mas não é que chega num lugar e para. Ele fala assim, tudo evolui. Como que a religião não evolui? Lembra lá no começo ele fala isso? Se tudo evolui, ele continua evoluindo. Mas como consciência individualizada e ao mesmo tempo coletivo. Que é a coisa é a coisa que ele vai explicando o tempo inteiro das leis que expandem e aproximam, expandem e aproximam. E eu só estou narrando, pontuando isso aqui, porque no próximo capítulo a gente vai olhar isso com muito mais, uau, para aqui, eita, e agora, para aqui, né? Porque a carta 5, ela é mais instrutiva e menos fluida. É importante salientar, né, que tudo tem a lei da existência, tudo tem uma consequência. Os nossos atos, o que ele está falando aqui é que tudo tem uma consequência. Nada é do nada, nada é por um acaso. O que nos acontece, né, o caminho que a gente está... Nada é do nada. Veio de algo, né? Às vezes a gente não tem a compreensão. Por que comigo? Por que isso comigo? Por que aconteceu isso comigo?
né? Mas tem, né? Tem algo por trás disso, né? Tem uma consequência mesmo, né? E não precisa entender também, né? Basta acolher, né? E não excluir, porque se a gente exclui, a tendência é repetir. Sim. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda divisão e rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estão todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando, através de sua individualidade, a mais alta verdade de nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas. Cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas, etc. E considerarem a si mesmos igualmente dentro do céu, seguro do amor universal e da proteção inteligente universal, em paz consigo mesmos, um com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Vamos comentar um pouquinho? Vamos. Então, tudo bem, a gente acabou de falar sobre isso, né? Que ele disse que não há mestre melhor do que outros mestres. Todos os mestres que são amorosos estão no caminho da verdade. Não importa se é muçulmano, se é judeu, se é espírita, se é católico, se é evangélico, todas as religiões, todas as pessoas que são das religiões, que estão no lugar de amor, devem se unir. E aí ele colocou uma frase aqui no meio desse texto: sem levar em consideração tudo que acontece no mundo exterior. Eu vou colocar essa frase entre parênteses, por quê? A gente é ensinado a viver uma vida que o mundo exterior ensina. Tenha medo, se proteja, fique ligado. Você pode ser assaltada, você deve se proteger. Você se preocupe com guerra, se preocupe com o oponente, porque o mundo exterior está nessa vibração da competição, está nessa vibração da briga e da dualidade, do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente, do ele roubou, ele tem que ser punido, né? De que é com punição que você, como é? Que no Brasil só tem tanto roubo porque não tem punição suficiente. A gente sempre ouve coisas desse tipo. E Jesus fala aqui, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. É como viver uma vida da Alice nos Países das Maravilhas, sabe? Você vive a sua vida, você vê que ao seu redor as pessoas estão acreditando no que acreditam, cocriando o que cocriam,
mas você opta por não se fechar ao que está acontecendo no mundo exterior e opta por se unir a outras pessoas que pensam como você, se unir a outras pessoas que vão formar o seu grupo, a sua egrégora de amor. E no meio dessa egrégora, não tem problema você agir de forma alienada ao mundo, porque essa egrégora entende isso. Então você pode se unir a outras pessoas da caminhada. Dentro da minha prática, que é o Theta Healing, que é uma técnica formidável, que ajuda muito na minha caminhada evolutiva, eu me reúno com esse grupo de amigos para que eu não me sinta tão estranha no ninho, para que eu sinta, tá tudo bem, eu sou normal, olha esse amigo aqui, ó, tá ótimo. E isso tudo vai te dando um lugar de, tudo bem, eu posso viver no mundo sem levar em consideração tudo que acontece no mundo exterior. É uma decisão. Se afastar da violência, parar de assistir os jornais, como Jesus orienta aqui várias vezes nesse livro, e até se afastar desses lugares de guerra, você viver a sua vida no amor, sem levar em consideração tudo que acontece no exterior. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Por quê? Vou fazer um parênteses aqui, outro parênteses, né? Não como esse que separou, mas uma observação. Se esse caminho de tomar lá da cá, tá desfocado, né? Se esse caminho de tomar lá da cá fosse o caminho certo, o mundo estaria melhor do que está. É o que Jesus falou. Se tudo isso que a gente tem feito por séculos fosse o caminho certo, da briga, da violência, do você fez errado, você paga, você isso, você aquilo. Se esse fosse o caminho que ia trazer solução para o mundo melhorar, isso teria acontecido. Acho que assumir que não aconteceu e que a gente precisa de um outro caminho para melhorar o planeta é observar a realidade. Agora, olha que interessante. Observar a realidade se fechando para aquilo que acontece no mundo exterior. É muito dual, é muito. Respira fundo, sente no seu coração se esse é o caminho e segue o seu coração. Porque é no seu coração onde está Jesus, onde está Cristo, onde está o amor, onde estão os mestres. Dual, né? Mas é isso. Se a gente quer um planeta diferente, uma vida diferente, como Jesus prometeu há 2000 anos, a gente quer viver o paraíso na Terra, como ele fala, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Traz para mim o seu reino. Se a gente quer o reino de Deus aqui conosco, a gente precisa fazer algo. E esse algo é, olha que interessante, sem levar em consideração tudo que acontece no mundo exterior. E agora, José, né? Que decisão de vida? Eu tô lá, construindo no meio de um lugar bastante violento, me relacionando com meninos violentos e falando, bom dia, meninos, como vocês estão? Na consciência de que tudo bem, são seres de luz como eu sou. É interessante, é um despertar para a vida, né? Sabendo que eu estou protegida, que eu vou durante o dia, que etc e tal. E que também é uma profissão que é bastante rentável, que vai me dar uma condição financeira boa, mas que também em algum momento eu vou ser instruída em como compartilhar com as pessoas. Porque essa instrução virá, e eu já sei que ela virá. Né? E aquela diquinha de sempre, né? Em paz consigo mesmo, vírgula, uns com os outros, ou seja, a gente tem que começar com a gente. Não tem outro caminho. Olhar primeiro para a gente, resolver as nossas coisinhas, ou pelo menos algumas coisinhas nossas. Olhar com carinho, com leveza, né? A gente Para tem várias depois o segundo passo, né? Você tem coisinhas de várias esferas, né? Tem as do nível dessa existência, do que a gente lembra, do que está consciente. Tem a do nível do inconsciente, tem a do nível do genético, dos nossos antepassados, tem o nível do coletivo e tem o nível da alma. Então, são tantas coisas que a gente vai lidando, só que são graduais que as ocorrências vão acontecendo conosco. Então, a gente vai tendo tempo para olhar, falar, uau, aconteceu isso agora, essa doença no meu corpo, esse assalto. E você vai fluindo e amando. Sim. Continuamos? Sim. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos nem cristãos,
nem budistas, nem hinduístas. Vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência. Eu disse a vocês que vim, na pessoa de Jesus, para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes, na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Uou, né? Porque eles se unificaram. Não necessariamente porque é a mesma pessoa. Talvez sim, talvez não. Mas porque, de qualquer forma, todos os mestres se unificaram. Dividir-nos numa pessoa com nomes diferentes, Jesus e Maomé, ou Maomé e Jesus, é o mesmo que dar sobrenomes diferentes a gêmeos idênticos, porque um deles ensina literatura e o outro matemática. Ambos pertencemos à consciência crística. Ambos somos individualizações da consciência divina. Quando estivemos na Terra, ambos falamos de um Deus de amor e de compaixão, segundo a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Você deve ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Portanto, nossa inspiração nos veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Ao cessar o influxo de inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar o novo conhecimento e a nova visão segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. Mas, como contei antes, fui um rebelde quase desde o início de minha vida e não podia aceitar as crenças judaicas. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal. Vamos falar um pouco? Então, Jesus, Maomé e todos os mestres estão unificados. Eu acho isso muito gostoso, porque é mais um motivo de que a gente pode se unir. Mas quando ele fala aqui, ele fala assim: portanto, nossa inspiração veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Olha essa frase. Quer dizer que não era Jesus quem compreendia tudo como ele compreendeu. Ele foi intuído, ele recebeu. Ele conta isso pra gente. Ele conta que ele estava no deserto e que ele recebeu. Da mesma forma, quando nós temos ideias brilhantes, inesperadas, nós intuímos dos nossos anjos, dos nossos mentores. A espiritualidade existe e ela entra em nós. Mas para que ela entre em nós, a gente precisa ter uma mente aberta e flexível e não uma mente que acredita que já sabe o que é a verdade. Aí ele fala assim: como eu contei antes, eu era rebelde. Gente, se a gente vê um menino rebelde hoje, a gente vai falar assim: menino, faça o que eu estou te falando. E a gente tenta enquadrar as pessoas. E ele está contando que o fato dele ser rebelde é o que ajudou ele a se abrir para novas possibilidades. E é bonito isso, porque às vezes a gente pensa tanto que a gente sabe qual o caminho que vai dar certo, e a gente não sabe. Cada alma é uma alma, sabe? Mesmo os meninos que estão lá, dos quais eu estou me referindo agora, esses adolescentes que roubaram, eles são almas rebeldes. E às vezes, quem sabe o que vai ser o futuro deles? São só almas rebeldes, como Jesus é rebelde, como nós somos rebeldes em patamares diferentes, etc. Mas olhar para as escolhas de cada ser com mais amor e compreender que o nosso papel
é limpar a nossa vasilha, porque ele fala que eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual poderia ser derramado qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ser claramente a consciência universal, ver claramente. Então, ele abriu o espaço dele para receber a intuição. E a gente pode abrir a nossa cabeça para receber a intuição se a gente sai das tradições. Uou! Mas me foi ensinado que assim era o certo e agora não é mais para seguir tradições, é para seguir a sua própria vocação, seu coração. Que exercício! Tirar do outro, do que o outro te ensinou, para o que você sente. Será que eu sinto que aqui eu preciso temer? Será que eu sinto que aqui eu posso relaxar? A caminhada é se abrir. É muito legal, né? Para mentes portadoras já de outras ideias. Sim. Lembrando que, quando ele diz aqui em cima, ambos pertencemos, ambos Maomé e Jesus, Jesus ou Maomé, pertencemos à consciência crística, ambos somos individualizações da consciência divina. Podemos substituir todos nós somos pertencentes à consciência terrena da Terra, todos nós somos individualização da consciência divina, a caminho da consciência crística, que a consciência crística é uma consciência mais abrangente, do amor, da compaixão. A consciência terrena é como foi citado aqui há alguns parágrafos atrás, era o olho por olho, dente por dente. Há quanto tempo a gente está no olho por olho, dente por dente? Guerra, toma lá, dá cá, pega a terra de um, mata o outro, mãe matando o filho para o filho caçula conseguir ser o rei do lugar. E assim vai. São histórias muito antigas, e a história humana é muito antiga. E assim, de um tempo para o outro, a gente está se desconectando disso, desse olho por olho, dente por dente, dessa ganância, desse materialismo, dessa coisa de poder, e a gente está se conectando com essa consciência que é crística, onde está Buda, Maomé e todos os outros mestres que a gente já ouviu, e tudo isso faz parte da consciência maior que a consciência divina. Então, assim, como a vida é uma evolução, a gente não fica estagnado no mesmo lugar desde que nasce. A gente amplifica a nossa visão, a nossa percepção das coisas, a nossa amorosidade vai ficando mais palpável, mais visível, a gente vai ficando mais leve, porque existe essa rebeldia dentro da gente, onde a gente quer buscar alguma coisa sem ser aquilo que nos deram para a gente mastigado. Essa rebeldia que ele fala, eu acho que é justamente isso, essa coisa do ir além do que, tá, come arroz e feijão e fica quieto. Não, eu acho que tem mais coisas do que o arroz e feijão. E aí essa vasilha limpa que ele fala, né, para entrar outras coisas. Deixa eu ver o sabor de uma outra coisa, de um tomate, de um, sei lá o quê, de um pepino, ou sem ser só o arroz e feijão. Eu acho interessante a gente falar sobre isso também, porque assim, quando de agora para frente no livro, ele fala muito sobre essas palavras mais difíceis, né? Consciência crística, consciência divina, consciência universal, inteligência amorosa, inteligência outra que eu esqueci. E, assim, e se a gente trazer, talvez, para o nosso dia a dia, isso como exemplos, que nem a Lorena sempre faz, hoje sobre a história do poste de luz que foi roubado, eu acho que é mais fácil da gente entender essas coisas, e o corpo e a nossa mente não fica tão resistente a receber essas coisas, essas novas informações, que teriam que entrar bem facinho, bem molinha, bem fluida, e as pessoas, na maioria das vezes, elas se retraem, como a Lorena disse, elas se enrijecem até o corpo, né? Igual Jesus fala assim, tudo evolui, né? A gente está falando de grandes mestres de muitos anos atrás, de séculos atrás.
Mas hoje, na atualidade presente, existem grandes mestres vivos. Então, se você se conecta a alguma técnica que te parece que ela está te ajudando na sua caminhada, pergunta para o Criador, isso é o caminho que eu devo ir? Sem temer, porque a gente pode se abrir para novos caminhos, e todos esses caminhos vão expandir os nossos paradigmas, nossa percepção da vida. Não há um caminho melhor. A sua guiança vai te levar, mas também a gente não precisa ficar preso a ensinamentos de 2000 anos atrás. A gente pode buscar ensinamentos novos, atuais. É legal. São as frequências que ele falou que iriam vir, né? E que hoje está aí, está presente, né? Nunca se viu tanta espiritualidade no ar, tantos ensinamentos, tanta gente falando de tanta coisa linda, tanta coisa bonita, né? A questão é o quanto eu estou aberto a tudo isso, né? Se for leve, tá tudo certo. Tem tensão, não é o caminho. É. E isso vai permitir com que cada um encontre a sua egrégora, o seu grupo, e possa viver num mundo se fechando para o que acontece para essas intromissões, como ele fala ali em cima, né? Fechando para o que está acontecendo ao redor, mas se unindo a um grupo de amor. Aí você não se torna um estranho no ninho, você fala, ah, tudo bem ser assim, muitos são como eu sou. Eu não preciso me sentir alienado e louco. Outro dia a Marília estava falando aqui um negócio e falou assim, ah, eu vou no enterro, falo tal coisa, e aí alguns pensam, ah, é maluca. Gente, quantas vezes nós aqui nos sentimos maluca? Eu quantas vezes me senti maluca? Porque eu faço escolhas que não são convencionais dentro de um grupo. Mas para um outro grupo, são super normais. E aí, se eu olhar para esse outro grupo, eu posso me sentir livre para ser o que eu quero ser, sem me preocupar, sem me sentir estranha, sem me sentir maluca. Porque eu só sou maluca se eu ficar insistindo em me manter naquele grupo. Mas se eu me abro para outras egrégoras, para outros grupos, eu sou normalzinha. E é tão bom a gente ser aceita como somos. Então, são convites para você se abrir para novos grupos. Só que olha só, é como se a gente estivesse dentro da gente, que amizades verdadeiras a gente só fez na infância, depois na juventude, e a gente vai ficando mais velho. E como fazer novos amigos de verdade? Sabe? Se abrir para novas experiências, conhecer formas novas de pensar, novos caminhos. Vamos terminar por hoje? Vamos. Sim. Esse parágrafo seguinte fala exatamente sobre isso, sobre essa nova abertura, essas novas percepções. Eu vou terminar então com ele. Tá. Nossas percepções são de uma espécie mais elevada. Somos de uma mesma mente, uma mesma vida, um único amor, alcançando igualmente o muçulmano, o judeu, o cristão, o budista e todos os seres ateus ou agnósticos. Nossa única razão para buscá-los é para trazer a inspirada mudança no coração, que os levará a reconhecer sua essencial irmandade em espírito, que os incentive a ter novos pensamentos, a manterem relações pacíficas com o perdão em seus corações e daí em diante a viverem suas vidas de maneira diferente, extraindo luz de sua fonte do ser. Bonito, né? Muito bonito, muito bonito. E é isso que a gente se torna, né? Luz no mundo. Uhum. Muita luz. Sim. Lindo. Então tá bom. Amores, até a semana que vem. Beijo. Beijo. Obrigada.